pessoal, seja muito bem-vindo ao Heavy Meta número 57. Talvez eu esteja meio rouco, talvez não, vamos descobrir ainda. Hoje aqui comigo, mais uma vez, senhor Gabriel Gonzalez. Saudações, navegante de todos os planos, aqui Gabriel Gonzalez da Cards Helm, para participar de mais um Heavy Meta, vamos que vamos. Cara, o Gabriel, ele participou com a gente do último podcast falando de meta. Hoje a gente vai ter um bloco um pouquinho diferente, mas, cara, fala aí pra gente um pouquinho sobre você. Todo programa é o primeiro programa de alguém. Meu nome é Gabriel Gonzalez, né? Eu sou narrador dos torneios da Cards Helm, né? De Magic, estamos narrando os eventos da comunidade Pauper, do Pauper Royale, Pauper Series. Sou jogador também, né? Mas que minha grande paixão e o que me aquece o coração, na verdade, é poder, enfim, participar dos eventos, narrar, né? Tornar os jogos algo a mais, né? A gente acredita muito que o Magic ele é muito mais do que somente um jogo, né? Ele tem toda a questão social, né? Da amizade, do conhecimento, e a gente aqui teve a ideia de levar os torneios com essa pegada, né? De, enfim, narrar, mas também se descontrair, né? Ter um momento bacana, né? Antes da gente continuar com o podcast, tem os recadinhos rápidos. Mais uma vez eu preciso lembrá-lo que a gente começou o Padrim, o padrim.com.br/Heavy Meta Podcast. É uma forma de você contribuir com o podcast e ajudar com que ele fique vivo. É sempre necessário falar que produção de conteúdo, principalmente em um nicho tão afunilado como o Pauper, é uma coisa muito difícil. A gente gasta muito tempo e sempre tem muito pouco resultado. E o Padrim foi uma forma de fazer com que o projeto tenha um pouco mais possibilidade de crescer, que a gente consiga investir um pouco mais na estrutura e também na qualidade de vida dessa pessoa que vos fala, beleza? Assim como o link do Padrim, na descrição tem os links da Exiliga. Eu recomendo que você dê uma olhada lá. É o campeonato do nosso amigo Exilen. O Exilen, se você não sabe, ele é um streamer. Ele está sempre streamando os campeonatos de Pauper, pioneiro também. Ele joga T2. O conteúdo do cara é muito bacana. O link dele tá aí também para você seguir. Recomendo que você, além de dar uma força para outro produtor de conteúdo de bastante qualidade, dê uma olhada no campeonato, cara. Ele tá com uma proposta muito interessante de fazer decks multicoloridos, então vai fugir um pouco do meta, vai ser uma coisa um pouco mais divertida. Na descrição você também encontra os links dos parceiros, tem o Mind Gears e a Pauper Guild. Mais uma galera que também faz um conteúdo muito bom pela comunidade Pauper, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos lá com o podcast. Cara, você falou pra mim que você veio do Modern e você vendeu essa pool Modern pra ir 100% de cabeça no Pauper. É muito legal que você esteja produzindo para a comunidade, esteja alcançando esse papel de destaque, obviamente pela qualidade do conteúdo, de forma bem rápida. Então achei que ia ser legal a gente falar um pouquinho sobre como é que foi essa receptividade da comunidade, como é que está sendo produzir para a comunidade Pauper. Imagino que seria um pouquinho diferente de produzir para outras comunidades. Então fala para mim sobre como é que você chegou ao formato, como é que chegou assim, beleza, vou pro Pauper agora, vou vender o Modern e vou investir no Pauper. A minha história com o Pauper, ela é um pouco mais antiga, né, do que essa produção de conteúdo atual com a Cards Helm, né. Eu, na verdade, comecei a descobrir o Pauper na loja que eu jogo aqui no Rio de Janeiro, e a galera começou a surgir, né, esse formato mais barato, né, foi um atrativo interessante, isso no IRL, né? E a galera começou a se mobilizar, né? Tentar formar os decks, juntar, enfim, até com o apoio do lojista mesmo, né? O Chip, que é um grande amigo, se tornou um grande amigo nosso também, da Cards Helm, um amigo pessoal meu. E eu cheguei a montar decks Affinity, né? Eu montei o deck Affinity, cheguei a montar o Elfos na época, isso IRL. E aí a galera começou a, enfim, desanimar um pouco, né? O Modern lá na Portal sempre foi muito forte. O pessoal começou a focar muito no Modern e eu acabei tendo uma ideia, junto com o amigo Leonardo Pessoa, de fazer um canal no YouTube chamado 50 Tons de Pauper. O canal ainda existe, é uma tranqueira sem tamanho, né? Assim, tá comentando em off, né? Assim, um conteúdo muito, muito simples, sem edição, né? Assim, eu tinha uma câmerazinha aqui bem limitada. A gente chegou a ter 300, 400 inscritos, assim, acho que foi o nosso máximo, e as pessoas estavam acompanhando. E eu acabei, né, desanimando do projeto, enfim, também tendo outras demandas, e fui pro Modern completamente, né? Joguei jogar o GP ano passado, enfim, joguei os torneios que eu pude, né, o IRL do Modern. E quando eu vim para Cards Helm, né, a gente começou a
a ver a comunidade Pauper, enfim, se mobilizando, né, sempre muito forte, né, acho que a nossa comunidade ela tem um destaque muito interessante relacionado às outras, né, que é justamente essa camaradagem, né, de trazer para o formato, enfim, de emprestar deck, né, e isso começou a me chamar muita atenção, né, e aí quando surgiu a oportunidade de eu narrar os eventos, né, que a Cards Realm estava organizando, eu falei, cara, acho que a minha vida é estar junto com o Pauper, que é um formato que eu acho delicioso, né, é muito gostoso poder jogar com vários decks e, né, a comunidade foi começando a comprar a ideia, né, gostar do conteúdo que a gente estava produzindo. E aí eu tomei essa decisão que para muitos foi um pouco louca, né? Eu vendi minha pool Modern inteira, tanto no mall quanto no IRL, e decidi focar exclusivamente no Pauper, né? E vou te falar que eu não me arrependo, não. Cara, eu tava conversando isso com um amigo meu hoje sobre comunidade. Aqui em São Luís, o Pauper tá em um momento delicado. E o Modern tá ressurgindo das cinzas. O Modern tinha praticamente morrido na loja, agora a comunidade tá bem grande. Aqui no Maranhão, os campeonatos RL já estão voltando. E a galera do Modern voltou com bastante força. E eu tenho uma visão que, no aspecto que a gente tem de Brasil, e quando a gente afunila um pouquinho para São Luís, né, a gente é uma capital pequena, bem longe do polo de Magic do Brasil, Rio, São Paulo, Curitiba também. Então a gente não tem evento, a gente não tem Latam, saca? A gente não tem nada realmente grandioso, acontece por essas bandas. Então eu sempre achei o investimento de jogar qualquer outro formato fora o Pauper muito além das minhas possibilidades, além dos benefícios, porque vamos supor que eu monte um deck de 3 pau para jogar Modern, eu vou jogar com ele uma vez por semana, e é isso, eu vou jogar para uns 3, 4 boosters na lojinha. Não tô dizendo que o deck precisa se pagar, eu tô dizendo que a minha possibilidade de usufruir daquele deck de 3 mil é muito pequena. Quando eu monto um deck de R$200 Pauper, é basicamente a mesma coisa. Eu me divirto e eu consigo jogar pelos mesmos 3, 4 boosters na lojinha na mesma vez por semana. E essa questão de poder mudar de deck é uma coisa que sempre me atraiu muito, porque eu não quero casar com deck, saca? Eu não quero estar jogando de Death Shadow e de repente pensar, eu podia jogar de controle, né? E aí o que eu faço? Eu tenho 2 rins só consigo fazer um deck. Eu acho que isso é uma característica bem interessante do Pauper, né? Eu, por exemplo, no Modern, eu só consegui montar humanos, né? Com muito sacrifício, né? É um deck que é caro, não é o mais caro do formato atualmente, mas ele é um deck muito caro, com peças muito, muito caras, né? E eu acabei ficando limitado ali, tudo bem que eu gosto muito do deck, enfim, eu gosto da temática, né, dos humanos, enfim, acabei tendo uma identidade com o deck, as pessoas já sabiam que eu jogava com ele, né, ficavam brincando, né, com os meus humanos e tal, mas assim, eu acho que o Pauper, ele tem uma característica justamente de aproximação, né? Assim, a entrada no Pauper é muito saudável, né? Tanto para você emprestar um deck para alguém jogar, né? Você pode ir para a loja com 2, 3 decks sem muito medo de perdê-los no caminho ou, né, tá investindo um valor muito absurdo, né, dentro de uma pool de Modern. E o Pauper já te permite você, né, de repente brincar com um deck que, né, você montou rapidinho, alguém te emprestou. Acho que essa diferença entre o Modern e o Pauper me chamaram muito a atenção, né, de conseguir ter essa variedade, né, e assim, fora isso, Fernando, sendo bem sincero, né, eu acho que a comunidade do Pauper foi a principal responsável pela minha decisão de mergulhar completamente no formato, mergulhar completamente na ideia, né, de produzir conteúdo, de narrar os eventos. Eu acho que se não fosse pela própria comunidade dando esse feedback, né, positivo, e enfim, gostando do conteúdo, incentivando, dando boas sugestões, eu acho que nada disso teria acontecido, né? Então foi muito importante esse engajamento da comunidade mesmo para minha decisão de falar, cara, eu vou ficar no formato que me dá uma alegria plena como jogador e como produtor de conteúdo, né? Isso é um outro assunto que eu queria comentar contigo, sobre a expectativa de você narrar o Pauper. Você chegou para narrar um formato que até então você não narrava, né? Começou já numa posição de bastante destaque. Isso foi... Talvez tenha até pressão em cima disso, né? Porque o Royale já estava acontecendo, já estava virando uma staple do calendário de Pauper da galera. E aí a primeira narração que eu lembro, acho que foi a final do Pauper Series, né? Que foi um campeonato grande, que um pouco maior,
do que a maioria. Como é que foi essa expectativa de narrar? Tava nervoso? Teve essa pressão toda? A minha trajetória, né, de narrar evento, ela começou na própria loja, né, da Portal. O Leon, né, que é o CEO da Cards Helm, e o Roger, né, a gente conversou com o lojista, né, com o Chip, na ideia, né, de produzir conteúdo, né, de narrar os eventos. A gente começou a narrar eventos de Modern, né, e como você disse, eu estava muito bem situado no formato, eu estava jogando, né, eu estava me preparando para o GP na época, né, então eu estava jogando direto, estava jogando no mall, estava no IRL, né, estava indo a lojas, lendo muito sobre o formato. Então, a gente começou a produzir conteúdo no IRL, que é muito diferente, né? A possibilidade da gente visualizar as cartas, né? A dinâmica é muito diferente do que você narrar um evento online. Mas foi bacana, a gente teve um feedback positivo, né? Apesar das dificuldades físicas, né, que a narração ela demanda. A gente chegou a narrar alguns eventos de Pioneer também, né? IRL também. Na loja, e isso acabou dando pra gente uma experiência no que diz respeito ao que a comunidade de Magic como um todo espera de uma narração, né? A gente no início tinha uma pegada, uma visão, né, de conteúdo que foi se adaptando a essa expectativa da comunidade mesmo, né, do que eles esperavam como narração de conteúdo, e aí isso acabou sendo muito vantajoso para a chegada na comunidade Pauper, né? Então, embora o Ari e o Capiva, né, que estavam comigo nesse Pauper Series, né, que foi a primeira narração que a gente fez, né, do Pauper, eles estavam chegando, né, nessa demanda de comentários, a gente conseguiu chegar e já consegui passar um pouco para eles, né, de como funcionava, né, das demandas, né, da forma de conduzir. Embora eu tivesse muito ansioso para saber do resultado, né, do que a galera ia achar disso, eu já estava me sentindo tranquilo que eu ia tentar fazer o meu melhor de todos, né? Não podia mais errar, né? Vamos dizer assim, né? A gente já teve toda essa oportunidade de errar nas transmissões físicas, né? E aí agora a gente tinha tudo, né? A visibilidade do mall permite que a gente comente melhor as cartas, né? O Capivara e o Ari dominando o formato como eles dominam me facilitou muito, né? Para focar na questão de narrar. Então a partir daí eu estabeleci a ideia de que eu seria o narrador, né? Então a gente teria que manter uma vibe legal, enfim, manter uma cadência bacana, divertida, né? Porque eu acho que isso é uma das coisas muito características da Cards Helm, né? Nossas narrações têm sempre uma pegada de humor também, né? Acho que de sério já basta a vida, né? Então a gente acabou chegando com a pressão de não poder errar mais, né? E ao mesmo tempo a pressão positiva de produzir um conteúdo que a galera fosse curtir também, né? E graças à Urza deu tudo certo e a galera tá dando um feedback bem bacana pra gente, né? Sim, cara, sensacional. A interação entre vocês três é muito boa. Eu acho que é o Dream Team da narração brasileira no momento. Tá sensacional mesmo. E a parada de produzir conteúdo, cara, é uma coisa que eu vejo ainda muita gente ansiando por fazer. Essa semana mesmo, teve gente que veio falar comigo, querendo começar podcast. Eu, cara, incentivo sempre. Todo mundo, pode ser quem for, fala pra mim assim, tô começando o canal. Vai, eu curto, eu, se possível, divulgo, dou like nos vídeos. E como é que você vê essa produção de conteúdo, principalmente na questão do Pauper? Porque a gente começou um pouquinho off também. Na minha opinião, teve uma profissionalização nos últimos tempos. A galera tá investindo em tentar fazer um conteúdo um pouco melhor. Tem uma galera que trabalha ativamente nisso, né? O Daniel da Arte do Misplay, ele ajuda bastante gente com design solidário, de ter um visual mais bonito, um design, um layout mais trabalhado. E como é que você tá vendo a produção Pauper hoje? Vindo de outros formatos, entrando na narração, né? Produção, obviamente, também é produção de conteúdo. Fernando, para mim, assim, eu acho que a gente consegue dividir bem, né, a produção de conteúdo de Magic, né? Quer dizer, a gente teve os pioneiros, né, lá atrás, o próprio André Manetti, né, que é uma figura já mais do que estabelecida na produção de conteúdo. Enfim, a gente tem a galera do próprio Hack dos Cast, né? Enfim, o Ari junto com o Eli, né, no Pauper View, que são os pioneiros, né? Eu vejo a galera que estava lá começando a produzir, o Tio Vini, né? Enfim, o
Guma, é uma turma que abriu, vamos dizer assim, né, abriu a produção de Magic, né, e de lá para cá, né, a gente, como você disse, teve a questão da profissionalização dessa produção de conteúdo. Eu acho que a comunidade está ficando mais exigente, né, ela está demandando conteúdo de qualidade melhor, e isso, né, acaba colocando sobre os produtores de conteúdo uma missão de se adaptar, de se inovar, né, de produzir algo que seja consumido, né? Eu acho que a gente nunca pode perder a paixão pelo que a gente faz, né? A alegria de estar transmitindo, de estar fazendo uma narração. Eu acho que quando eu tô com o Ari e com o Capiva para fazer o evento, a gente sempre foca muito na ideia de fazer algo que a gente está gostando, né? Às vezes a gente está cansado, está com a demanda da vida, né? O mundo IRL é muito puxado, né? Sempre tem muitas demandas, e aí quando a gente senta para fazer o evento, é meio que a gente se desliga e se diverte, se distrai, né? Então eu acho que, ao mesmo tempo que isso é um prazer, né? É muito gostoso produzir conteúdo, ao mesmo tempo a gente sabe que a gente está num nível, né, que a gente não pode fazer qualquer coisa, né? A gente não pode simplesmente falar por falar, né? A gente tem que buscar passar um sentimento, né? Eu acho que isso que é importante. Você estava comentando, né, da nossa trinca, né? Foi muito curioso, porque a princípio, só contar uma curiosidade aqui em off, né? A princípio ia ser somente eu e o Ari, né, narrando o Pauper Series, né? E aí na véspera, a gente já estava com isso na cabeça, né, das experiências anteriores IRL, de que duas pessoas fica faltando alguma coisa, sabe? Eu acho que a gente já estava falando com o Leon, falei com o Ari, ele, cara, tem um amigo aqui que acho que topa fazer com a gente, né? Eu falei, pô, você conhece ele? Não, conheço, o cara é bacana, tem muito conhecimento na comunidade de Pauper. Como é o nome dele? Capivara. Eu falei, caramba, que nome, né, cara? Que nome é esse? Capivara, é um bicho bacana. Não, vambora. Ele quer fazer algum teste? Falei, Ari, você confia, vambora. E aí me aparece o Capivara, entendeu? Que é uma figura maravilhosa, sabe? Quem conhece o Capiva sabe que ele, assim, ele é uma das estrelas, sabe, de maior carisma, assim, que eu conheço, né? Então tem muito disso também, quer dizer, por mais que a gente se profissionalize, também tem esses acasos maravilhosos que acontecem, né? E aí ele apareceu e aí ele a princípio ia fazer só o Pauper Series com a gente, né? Aí eu falei, cara, você sabe que você não vai sair mais daqui, né? Aí ele, pô, você gostou? Eu falei, meu irmão, você sabe que essa cadeira agora é sua, né? E aí estamos aí narrando nós três, né? Desde então. Então acho que a produção de conteúdo ela tem que ser isso, né? Ela tem que ser profissional, ela tem que tá sempre tentando melhorar. Acho que a gente ainda tem muito a melhorar, muito a crescer como narração, mas ao mesmo tempo a gente não pode nunca perder, Fernando, essa paixão, né? Essa alegria de estar produzindo, interagindo com a comunidade, sabe? Isso eu acho maravilhoso. Para mim não tem nada igual. Essa questão da paixão pelo conteúdo é uma coisa que, cara, basicamente é a única coisa que me move, né? Porque quando estavam conversando comigo essa semana sobre produção de conteúdo, eu falei pro cara assim, bicho, só não desistir. Se você não desistir, as coisas vão dar certo. Porque se você pegar várias pessoas que estavam produzindo conteúdos há 1, 2 anos atrás, elas não estão mais hoje. Porque é bizarramente difícil. Saca? A aceitação é muito boa, mas a validação é difícil. A validação tanto pessoal quanto a validação, entre aspas, das plataformas, assim, os números, é difícil às vezes crescer, você pega feedbacks não tão bons, pega feedbacks bons também, mas continuar com a produção de conteúdo é um passo importantíssimo, e é uma coisa que eu tento me lembrar constantemente, né, é sempre muito 8 ou 80, tipo, eu amo o que eu tô fazendo, ou não consigo mais. Então, essa parte que você falou de paixão pelo que tá fazendo, talvez diria que é o mais importante, cara. Porque é uma coisa que a gente sempre passa, né, pra galera que também tá chegando, né, o próprio Gabriel Esilém, ele tá começando a narrar os eventos também do Pauper, do Pioneer Royale, tá narrando, ele já narrou também o Tropical Pauper, né, mandar um abraço aí pro André também, que é organizador do Noob Companhia e organizador do Tropical. É uma coisa que a gente sempre passa, né, pra galera que tá chegando, é assim, é importante a gente entender o que a gente tá fazendo, né, e o papel social dentro disso, né. Acho que todo produtor de conteúdo, ele é um local de voz, né, um local de fala, seja ele de Magic, seja de game, seja do que for, né. Então é importante você entender
quem você é, né, para quem você está produzindo, né, a importância desse seu local de fala, né, que é um privilégio você poder ser ouvido. Isso para mim é algo que eu acordo todas as vezes de manhã, tanto no meu ofício de professor, né, quanto na produção de conteúdo de Magic, né, que assim, cara, eu sou um privilegiado e eu preciso fazer jus a isso, né, eu preciso validar, legitimar, né, foi até que você falou, né, legitimar esse local que a gente está produzindo conteúdo para que a gente possa ter a perenidade, né, se vai ser para sempre, se vai durar muito, vai durar pouco, a gente nunca sabe, né, mas que seja o melhor e o mais divertido e o mais produtivo nesse tempo. Então eu sempre também, né, incentivo que a galera produza, narre. Às vezes tem gente que está comentando comigo, Gabriel, pô, queria narrar um evento, como é que a gente faz, o que você indica, né? E eu falo, ter muita paixão, né, assim, transmitir essa alegria, né, do que você está fazendo, isso é fundamental, e ao mesmo tempo responsabilidade, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Então a gente precisa ter isso em mente como produtor de conteúdo no Brasil, seja qual for o conteúdo que você está produzindo. E uma coisa que a gente vem falando muito nos grupos de WhatsApp é sobre o Nacional desse ano, que ia ser presencial, a gente ainda não sabe ainda se vai ser esse ano que vem, e eu vejo muita gente falando sobre fazer online também. E eu tive umas experiências recentes, eu presto serviço para uma empresa de investimentos, e todo ano tem a XP Expert, que é um evento, um dos maiores eventos de investimentos do mundo e tudo mais, é um evento presencial. Esse ano ele foi todo online. E, cara, eles conseguiram fazer um evento online sensacional. Eu imagino que um Nacional Pauper online seria possível com apoio da comunidade de streamers, porque se você tivesse, assim, streamers fazendo várias partidas, várias views de várias mesas, e uma galera, tipo, comentando os jogos, como evento mesmo, assim, de alto nível, saca? A galera que, tipo, quando a Liga Magic se reuniu pra comentar o Magic Fest, eu acho que daria pra fazer uma parada assim e fazer uma parada online de extrema qualidade, cara. Eu acredito que, assim, o momento que a gente está vivendo, ele é um momento muito atípico, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que sempre tentar ver o lado bom das coisas, né? E ele permitiu que a gente unisse, né, e assim, enaltecesse a própria mídia, né, online. Tanto, né, novamente, né, puxando um pouco para a minha experiência profissional como professor, né, a gente tem que se reinventar, também como quem está produzindo conteúdo. A gente está ficando mais em casa, ou pelo menos deveria estar mais em casa, né? Então a gente acaba consumindo mais os conteúdos da internet. Então eu acredito que, assim, a comunidade de streamers, né, de narradores, enfim, a própria Liga Magic, a Cards Helm, né, tem que se colocar não como concorrentes, né, mas sim como elementos de algo muito maior que é a nossa comunidade Magic, né? Algo que às vezes a gente escuta, né, de concorrência, Cards Helm, Liga Magic, ou de streamers, ou alguém que está narrando, né? Então, assim, eu sempre falo, cara, eu fico muito feliz quando eu vejo que alguém está fazendo uma narração, o próprio Sanduíche, né, o Sanduba que está narrando os eventos, o Caparrós, né, você tem a Carol Ané também participa. E eu falo, cara, isso é maravilhoso, eu quero mais que todo mundo produza conteúdo e que a gente, sabe, se fale, tenha um relacionamento bacana e possa crescer junto, né? E no que diz respeito ao Nacional Pauper, eu acho que é possível, é muito possível mesmo, sabe? Eu acho que hoje em dia a própria Cards disponibiliza uma ferramenta para organização de torneio, né? Eu acho que os streamers todos, né, estariam mais do que disponíveis para narrar, para difundir a ideia. Eu acho que não ter, né, na minha visão, é muito pior do que se adaptar à realidade que a gente está vivendo, né, que é a realidade da vida online mais específica. Então, se a gente está nessa realidade, vamos produzir conteúdo, vamos fazer, e se surgir essa oportunidade da gente participar, para mim ia ser um privilégio gigantesco poder narrar o Nacional Pauper, né? Eu acho que toda a comunidade, não só dos streamers, estaria super disposta a apoiar, saca? Chamar youtuber para fazer participação entre os... Obviamente online, né? Através da internet, fazer participação entre as partidas, entre as rodadas, para comentar alguma coisa, dar um recado. Pô, acho que todo mundo ia sair ganhando, saca? A galera não pegava Covid, os produtores faziam uma grande festa, se divulgavam e tal. Ia ser sensacional. Fica a dica. É importante a gente estarmos unidos, né? Eu acho que, assim, em específico, Fernando, na comunidade Pauper, né?
É algo que a gente sempre reclama, né, de certa maneira, né, que é a falta de visibilidade com a própria Wizards, né, a Wizards Brasil, né, que é um formato que, assim, para mim é um formato gigante, é o meu formato preferido, é o formato que eu abracei, né, e que me dá muita alegria de estar produzindo conteúdo, mas que a gente ainda carece de visibilidade com a própria Wizards, né? E aí eu fico pensando de que maneira a gente pode ser notado, dando as mãos, né, produzindo junto, né, pensando que existe uma comunidade maior, né, em cima disso tudo, né, deixando de lado um canal ou outro, uma plataforma ou outra, e aí talvez a gente consiga, né, que a própria Wizard repare que, pelo menos no Brasil, o Pauper ele é uma comunidade que é reconhecida lá fora, né, que a gente já teve participação de estrangeiros nas nossas transmissões, e eles falam, cara, a melhor comunidade de Pauper é no Brasil, os grandes jogadores de Pauper estão no Brasil, né, e aí o que está faltando para a Wizard olhar isso também, falar assim, cara, esses caras aqui merecem um lugarzinho no céu também, né, eles não estão streamando no Arena, mas estão produzindo conteúdo bacana para uma comunidade maravilhosa, né? Então, eu acho que, na minha visão, a única maneira da gente chegar a esse patamar é a gente unir forças, né? Mostrar que tem um National Pauper forte, que os torneios freelas, eles são gigantes, entendeu? Que nós temos produção de podcast bacana, enfim. Na minha visão, isso é o próximo passo que a nossa comunidade precisa dar para esse reconhecimento da Wizard. Acho que a última pergunta da pauta é uma coisa que é uma dúvida até pessoal minha, porque tenho essa questão de... É difícil entrar no Pauper. Eu sempre já bati de frente com algumas pessoas sobre isso, porque o Pauper ele tem uma pool de habilidades muito grande, né? Então, é difícil a pessoa aprender. Eu mesmo tive dificuldade, porque eu passei 10 anos fora do Magic, então tinha muita coisa que tinha mudado, tinha várias habilidades novas, que eu tive que entender quando estava entrando no formato. Mas ainda assim, eu acho que é possível, sim, a pessoa meio que começar a jogar Magic no Pauper, que ela é possível essa entrada, né? E isso, obviamente, com o meu desejo e anseio do Pauper ser um formato mais popular do que ele é, ter mais jogadores, obviamente. E como você chegou relativamente há pouco tempo, né? Você saiu do Modern, vendeu tudo do Modern, veio pro Pauper, como é que foi essa curva de aprendizado para pegar o formato? Você sentiu alguma dificuldade, diferença? Até a curva de aprendizado dentro da própria comunidade. Acha que a comunidade do Pauper faz mais diferença do que de outros formatos? Assim, acho que o Pauper ele tem uma característica que se aproxima do Modern, né, e de outros formatos dito eternos, né, que a gente, quer dizer, eu fico até um pouco sem saber se essa palavra ainda cai muito bem, né, porque tem tantos bans, tantas mudanças, mas, né, são formatos que não tem rotação, né, vamos dizer assim, que você quer dizer, ter o prazer da descoberta, né? Eu sempre tive essa paixão, né, de entrar em novas situações que demandem um mundo desconhecido, né? E eu vou aos pouquinhos me alimentando, né, dessas modernidades. Então, o Pauper ele tem muitas mecânicas, né, muitas variáveis que eu acredito que somente jogando, né, você consegue se aproximar. Mas, por outro lado, a própria comunidade Pauper, né, e eu sempre reforço isso, né, e talvez seja, novamente, o fator que mais me apaixona pelo formato, que é a comunidade, né, que é, enfim, essa relação que a gente vai estabelecendo, ela é muito proativa nesse sentido, né? Quer dizer, não só do jogador para jogador, mas como os produtores de conteúdo, né? A gente tem os podcasts, né? A gente tem os jogadores, né? O próprio Ramuda, o Alexandre Weber, né? Eles têm um canal deles e são extremamente, assim, acessíveis. O Matana, né, que tem um canal dele no YouTube, o Twitter dele, enfim, uma porta aberta para quem quiser conversar com ele, tirar dúvidas. Então, assim, você chega num formato novo, e, né, aí você vai buscar as referências dos grandes jogadores, né? Já tem a vantagem desses grandes jogadores serem brasileiros, né? Que isso aí é uma delícia, né? Você fala, cara, que perfeito, né? O cara fala meu idioma e parece que o cara tá mais próximo da gente, né? O cara é brasileiro, tá ali, né? Quer dizer, tá ali no sul, tá ali em São Paulo, Maranhão, né? No Rio, é longe, mas é perto, né? Nosso Brasil, né? E aí você tem essa vantagem dos grandes jogadores serem brasileiros, né? E você ter conteúdo específico, né? Como o próprio Heavy Meta, né? E tinha o Pauper View, o próprio Manadelver do Ari, né? Que tem um conteúdo de qualidade bom e acessível também com as pessoas que estão produzindo. Então, assim, as barreiras, Fernando, vão caindo naturalmente, né? Acho que quando eu pisquei o olho, né? Entre aquela primeira narração do Pauper Series e para agora,
Assim, eu não saberia te dizer se eu passei algum perrengue, se eu tive dificuldade, porque foi tudo tão natural, entendeu? As dúvidas foram surgindo e eu fui conversando, e aí novamente o Ari me indicou o Heavy Metal, eu, enfim, escutei todos os episódios, eu te falei isso, né? Eu mandei pra você no Twitter isso, né? Falei, cara, tô louco, escutei todos os episódios, né? Então, assim, sabe, foi tão natural que eu não saberia te dizer se a curva de aprendizado foi ruim ou difícil, sabe? Ela simplesmente foi, né? Então, quando a gente tem esse feedback positivo da comunidade, a gente simplesmente vai. Então eu sou muito grato a essa recepção, assim, porque foi muito fácil, foi muito bom, né, ter chegado no formato, e eu não me arrependo mesmo. Que bom, cara. Eu fico muito feliz de ouvir teu depoimento, de alguém que chegou no formato e tá curtindo tanto assim, porque eu não canso de exaltar o quanto esse formato é importante pra mim, não só como criador de conteúdo, talvez com uma pequena voz já na comunidade, mas como jogador, cara, porque eu tava afastado do Magic e não tinha previsão alguma de voltar, porque não é uma prioridade financeira pra mim. Mesmo que se eu chegasse assim, botassem 3 mil reais no meu colo hoje e falasse assim, gasta somente com lazer, eu não sei se eu compraria esses 3 mil reais no deck Modern, saca? Quer dizer, eu sei, eu não ia fazer isso. Se não fosse minha opção jogar Pauper, eu ia gastar com outras coisas. Eu tenho família, saca? Eu tenho outros hobbies, então fica muito complicado pro assalariado médio brasileiro pegar e gastar uma grana tão grande assim com um hobby, e volta naquele assunto, tipo, porra, é um hobby que eu vou, saca? Usar uma vez por semana lá na lojinha, e, tipo, ainda vou pagar mais 20 reais talvez por semana pra jogar, 20, 25, sei lá. É complicado. Então o Pauper pra mim ele tem essa importância de resgatar tudo aquilo que o Fernando adolescente tinha, e trazer pro Fernando adulto, saca? Tipo, pô, você tem seus amigos de cartinha, você tem sua coleção, você tem a estratégia, você tem a parte do jogo de xadrez, você tem a competitividade, e a comunidade me deu a oportunidade de falar. Hoje eu consigo falar, e eu sei que tem gente escutando, e eu sei que tem gente que gosta do que eu tô falando, tem gente que gosta dos convidados que eu tô trazendo, e isso é outra coisa que me move muito também, cara, porque como você falou, às vezes você tá cansado, às vezes você tá com a cabeça em outro lugar, da vida real, mas você senta aqui pra gravar, você estuda o metagame, você se dedica pra fazer o melhor trabalho possível, porque você quer retribuir por todo aquele sentimento que a comunidade te deu, saca? Então, basicamente a produção de conteúdo é isso. Eu acho que esse é o grande convite que eu faço a todos que estão chegando agora, né? Seja no Modern e seja no Pauper ou de Standard, né? Eu acho que o Standard ele tem uma abertura mais fácil, né? Porque a Wizard ela decidiu que o Arena, a princípio, né, vai ser a porta de entrada para os novos jogadores. Não a culpo, né? Muito por conta, né, do Hearthstone, né, e de outros Gwent, jogos eletrônicos, né? Enfim, a gente tem que entender que né, a gente não pode ser o eterno samurai, né? Como no outro episódio que a gente comentou sobre Shiroyama, né? A gente não pode ser o eterno samurai, a gente infelizmente precisa se adaptar às modernidades. Mas eu convido aos jogadores novos, né, e até mesmo aos mais antigos, né, a não perderem a essência do Magic, que é a comunidade, que são os amigos que a gente faz, né? Assim, eu tive há um tempo atrás assim, problemas pessoais, enfim, que me deixaram muito, muito mal, muito frágil, né? E quem segurou toda a bomba, né, e não me deixou desistir e levantou minha cabeça, teve comigo ali sempre do lado, né, foram os meus amigos do Magic, foi o Leon, foi o Leonardo, o Panda, a galera toda da Portal que vai estar ouvindo aí, manda um abraço para todos esses meus amigos, né? Então, assim, como eu não posso tentar fazer o meu melhor para retribuir, né, a essa comunidade, né? Como eu não posso ser grato a isso? Então, eu reforço que o Magic ele é muito mais do que um jogo, né? Ganhar ou perder, é lógico que faz parte, é muito maneiro ganhar os torneios, é uma delícia, né? Mas, assim, essa questão das relações pessoais, Fernando, para mim é fundamental e é o que me motiva a continuar a produzir conteúdo, me motiva a jogar, entendeu? Assim, a fazer um investimento ou outro, mais pesado, mais salgadinho, mas, assim, esse retorno para mim não tem preço. É isso aí, galera. A proposta era fazer um podcast um pouco sobre criação de conteúdo, sobre entrar no formato, acabou virando muito mais que isso.
Isso é uma coisa muito legal. Nossas conversas virou um episódio bem feel good sobre a comunidade, sobre o quanto a gente curte produzir conteúdo pro Pauper, mas, final de todo heavy metal, existe uma indicação de metal. Bora lá. Cara, eu queria indicar hoje uma banda chamada Soilwork. Ela já tá na nossa playlist colaborativa, foi uma indicação do Felipe, mas a música que eu vou indicar hoje é uma música relativamente nova, chamada Death Diviner. Ela foi lançada no final de maio, é uma música esse ano, é a terceira parte da trilogia Feverish, que começou no ano passado, e as outras músicas são muito legais também, mas a Death Diviner eu tô indicando hoje. Também é uma banda sueca, o Gabriel indicou o Sabaton no começo da semana, e agora a gente tá aqui com Soilwork. Eu recomendo bastante, uma banda bem legal, e essa música, Death Diviner, eu achei sensacional. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb and blind kid sure plays a mean kid. Então, Fernando, posso abusar um pouquinho da oportunidade aqui de indicar mais uma música? Claro. Então, eu queria indicar uma música de uma banda que, assim, tem tudo a ver comigo, com a minha vida, né? Ela teve sempre uma presença muito marcante nos meus Discmans e depois o CD player, né? Enfim, depois os torrents da vida, até que eu consegui no Rock in Rio do ano passado realizar o meu sonho de assistir esses caras tocando, né? Junto com meu pai e minha irmã, assim, foi uma coisa de família, que é o The Who, né? Banda inglesa que, enfim, pra mim é maravilhosa, e eu queria indicar então Pinball Wizards, que é um clássico do The Who. Não é metal, mas enfim, tem tudo a ver com música boa aqui do heavy metal. Sensacional, cara. E assim, admito que a parte que eu mais curti foi a história, porque The Who é uma banda que eu conheço a importância, mas não é um estilo que eu escuto muito, é mais rockzão clássico e tal. Mas essas histórias, como a música une as pessoas, tem tudo a ver com a história que a gente passou aqui mais de meia hora falando no podcast, como a comunidade tá unindo a gente na criação de conteúdo. E, porra, a história de você ir com a sua família, ver uma banda que te marcou pra caralho é sensacional. É isso, né? É Magic e música, tem tudo a ver, né? Salve o heavy metal. É isso aí, pessoal. Todas as músicas indicadas nesse episódio e em todos os outros da história do podcast estão na nossa playlist colaborativa do Spotify. Os links estão em toda a descrição. Muito obrigado pra você que acompanhou a gente aqui até o final. Muito obrigado, Gabriel, cara. Foi sensacional. A gente até brincou aqui que se não fosse o trabalho pro Fernando do Futuro, que vai editar esse programa, a gente ficava aqui falando mais uma hora, porque o papo tá muito bom. Meu amigo, verdade. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar gravando com você, enfim, para a comunidade do Heavy Metal. Quero agradecer a todos que estão sempre aí apoiando o nosso trabalho, que acreditam na ideia, né, de produzir conteúdo da comunidade para a comunidade. Enfim, se quiser acompanhar a gente, né, é só acompanhar na twitch.tv/cardshelm, tem a nossa plataforma, né, cardshelm.com, né, o meu Twitter, que é Gonzales_MTG, né, pode seguir a gente lá, trocar uma ideia que Magic é isso, muito mais do que um joguinho. A gente fica por aqui essa semana, é isso aí, valeu, falou, até semana que vem. Valeu, pessoal!